Checklist, então, das plantas dos pavimentos agora. Título do desenho, indicação da escala, né? A escala gráfica fica como opcional, tem um bloco disso lá na biblioteca. Indicação e orientação do norte, indicação de cortes e fachadas, nomes dos ambientes. Eu fui pondo isso aqui numa ordem, mais ou menos, uma ordem do que é mais essencial para o que pode ser, em alguns casos, apresentado ou não. Então, isso aqui sempre tem que ter, ó, esses elementos aqui sempre tem que estar indicados na planta. Indicação do sentido de subida da escada e numeração de degraus, sempre tem que ter, né, principalmente numa escala já mais definitiva, né, 1:50, 1:75, você consegue mostrar mais informações, aí tem que ter mesmo sentido de subida e a numeração dos degraus. Indicação de sentido de subida das rampas e o percentual de inclinação. Eu vou mostrar tudo na planta já já. Indicação dos níveis em pontos relevantes do projeto. Então, a indicação à cota de nível, né? Aquele símbolo de nível. Projeções e indicação textual do perímetro, né? Perímetro da cobertura e elementos que estejam acima. Né? Não está mostrado na planta, mas é importante para entender o contexto. Então, as linhas de projeção, a gente identifica ela com um texto para falar o que é. Indicação textual de altura de bancada, guarda-corpo, parede baixa, entre outros. Aí cotas, né, cotas de largura e profundidade de cada ambiente. Não precisa cotar todos os detalhes, todas as portas, todas as janelas, qualquer pedacinho de parede, não precisa. A gente quer saber, por ambiente, as dimensões, largura e profundidade, né, para ter uma ideia de área. Um projeto mais detalhado, você pode até cotar outros detalhes, mas, por enquanto, nesse nível de apresentação, não precisa. A gente quer ter noção da área dos ambientes, então a gente precisa pelo menos 2 medidas. Cotas totais, indicando largura e profundidade dos volumes, e aí cotas de escadas e rampas. Então vou mostrar, e aí identificador de porta e janela. Ah, esse eu não fiz. Mas eu faço agora. Então, como é que eu separei isso aqui para mostrar para vocês no CAD? A gente tinha um desenho aqui, ó. A gente tinha só o desenho limpo, né? Antes de começarem a fazer essas anotações, vocês tinham isso daqui. Mobiliário, achura de piso, né? Todos os layers ligados aqui. Então, alguns layers aqui eu vou congelar para a gente poder fazer as plantas. Então, aqui, ó, eu fiz um desenho final, que está aqui, que eu vou chegar lá. Depois eu copiei e fui isolando layers, para a gente ver a importância também de, às vezes, até para conseguir, enquanto está trabalhando, ter um pouco mais de clareza, eliminar algumas coisas aí do desenho. Então eu congelei layers, e aqui a gente está vendo, ó, tudo que a gente vai colocar no layer símbolos. Então todos esses elementos aqui, ó, o título, a escala gráfica, indicação do norte, indicação do corte, exceção aqui da linha. A linha vai no layer dash dot. O símbolo da fachada, as indicações de nível, isso tudo é no layer símbolos. É bom separar os layers. Então, o que eu estou indicando aqui? Ó? Título, né, norte, escala gráfica. O corte que eu vou pedir para vocês fazerem, né, na próxima parte dos trabalhos. Então, vamos fazer pelo menos um corte longitudinal. Então, ele está passando aqui pela escada, está passando pela janela e cortando o ambiente, cortando a casa de fora a fora. Então, normalmente é o mínimo que se pede e que se precisa de fazer em cortes. A gente precisa de pelo menos 2. Um em cada sentido.
né? Então, um longitudinal e um outro transversal. Eu fiz eles um pouco diferentes dos que estão indicados lá no projeto base que eu passei para vocês, né? Esse corte A, por exemplo, estava olhando para o outro lado. Eu inverti ele porque a gente colocou essa escada aqui, então eu quero ver a escada cortada e eu quero ver a escada continuando subindo. Por isso que eu inverti. Esse corte transversal aqui também, ele tinha um corte passando aqui fora, eu pus ele mais para dentro para poder mostrar aqui ele passando pela porta e cortando a janela para a gente poder ver elementos aí de porta e janela. E aqui ele vai olhar para a direita. Então, esses são os cortes que a gente vai fazer. Então, vocês podem indicar aí, né, o longitudinal. O importante é que ele passe pela escada e corte a janela também. Pode cortar aqui a bancada da pia, né? Então, está aí a posição deles. As fachadas, eu estou indicando essa daqui como a fachada 1, né, que é a fachada principal, é por onde se chega na casa, e aí vai girando no sentido horário. Né, fachada 2, fachada 3 e fachada 4. Então, são as 4 fachadas que a gente vai desenhar ainda, são as fachadas que tem lá no projeto base, mas que a gente ainda não fez. Os níveis importantes de referência que a gente tem que indicar no projeto, e aí respondendo também a cota de implantação que a Amanda tinha perguntado. A gente tem aqui o nível de acesso, e aqui eu estou chamando o nível de referência, né? Eu estou dando o nome de 0 e fazendo uma referência à cota altimétrica aqui do terreno. Então, o 0 do projeto é a cota 79, acima do nível do mar. Então, eu estou usando aqui como referência porque é onde está a maior parte do pavimento, está nesse nível. Então, o pavimento nível principal é esse daqui, está na cota 79, eu estou chamando ele de 0, e aí eu boto essa referência aqui, ó, esse NR é para indicar a referência de nível. É para eu ter um parâmetro em relação à cota altimétrica com referência no nível do mar. Aí daqui desse ponto, subindo a rampa, eu subo 1,10, então eu indico, né, como eu tenho uma rampa, eu vou ter um nível diferente nesses 2 pontos, então eu tenho que indicar aqui também um nível para poder mostrar o quanto essa rampa sobe. Sempre que a gente tem uma escada, é bom mostrar um nível próximo aqui também, para saber em que nível que a gente está chegando. Na hora que eu tenho uma saída aqui, ó, eu vou para o lado de fora, é bom indicar aqui também um nível. Aqui eu estou simplificando, estou chamando tudo de 0, mas o normal seria ter um pequeno desnível aqui, ó. Poderia chamar isso aqui de -5, -10, poderia ter um pequeno degrau aqui para a água não entrar dentro de casa também. E aqui um nível na subida da escada. Essa escada vai ficar meio exagerada, na verdade teria que ter uma rampinha aqui, ó. Eu não estou entrando muito nesse detalhe não, para, enfim. Lá em cima do 79, seu 0 ali, eu posso escolher outro lugar, por exemplo. O 79 eu estou pegando com base na curva de nível aqui, ó. Essa aqui é 80. Então, essa aqui é 79, vai dar mais ou menos onde está a casa, né? Ela sai desse ponto. Sim. Eu tinha, por exemplo, colocado no meu o 0 lá no andar de baixo. No andar de baixo? Aí você vai ter que ver que cota vai dar no andar de baixo. É bom colocar assim, o nível de acesso. Tem um termo que a gente usa, que é a cota de soleira, que é a cota do nível de chegada da casa. Nesse caso, até seria aqui em cima, né, na garagem. A cota de soleira é onde a gente chega. Quer dizer, aqui a gente chega, mas a gente entra na casa mesmo aqui, né? Então, e aqui é o pavimento principal. Por isso que eu acho que é melhor usar esse como nível 0 de referência. Aí o pavimento de baixo vai estar 3,30 m abaixo
Aí vai aparecer aqui a indicação, ó, menos 3,30. Então aqui eu falei de todos os símbolos, não, ainda falta aqui ó, o sentido de subida da escada. Então aqui tem a seta e tem esse círculo, tem aqui também, ó, faltou um. Aqui também tem o círculo. Eu fiquei na dúvida se a escada continuava lá embaixo, depois eu vi que não, enfim. Ela começa aqui. Esse é o primeiro degrau, então eu ponho a bolinha. E aí aqui eu indico. A bolinha indica o primeiro degrau da escada, a seta indica o sentido de subida. A rampa é a mesma coisa, só que a rampa vai ter uma complementação de texto. Aqui eu estou mostrando só os símbolos. Nos textos, aqui eu deveria ter isso. Aqui vai aparecer, aqui ficou, eu isolei os layers, né? Esse texto deveria estar aqui também. Ó. A seta e a bolinha ali tem alguma dimensão? Elas são um bloco, né? Então ela tem todos os blocos, esses blocos da biblioteca que eu passei para vocês, né? Outras eu não sei como que vai estar, mas esses que estão de acordo, eles estão de acordo com a norma e eles têm, se a gente pegar aqui, ó, nas propriedades, né? Aquelas propriedades que a gente pode abrir aqui em cima, e aí abre essa janela, eles vão ter uma relação com a escala. Ó. O desenho está na 1:75, então todos os símbolos aqui vão estar com esse valor de escala aqui, 75. Do corte está assim, ó, 75. A bolinha da escada tem a escala 75. Então, se eu quiser mudar isso para 1:50, eu posso vir aqui também. Vou fazer o desenho na 1:50. Eu posso fazer isso, a bolinha diminui um pouquinho. Né, porque na 1:50 os símbolos vão ficar menores mesmo. Então dá para mudar por aqui. Deixa eu dar um undo aqui, porque não é assim que é para ficar. Então a rampa, aqui eu trouxe esse texto, porque a rampa a gente sempre vai indicar, além do sentido de subida, a inclinação. Na escada, em vez da inclinação, a gente indicaria a numeração dos degraus, que está aqui, ó. Então, eu vou marcar o primeiro piso até o último, lembrando que na hora que a gente chega no patamar de chegada aqui, né, no pavimento de chegada, eu vou contar um degrau também. Então, estou marcando, contando espelhos, né, contando pisos, mas eu vou considerar o último aqui também. Então, aqui passei por todos os símbolos que a gente precisa indicar na planta. Então, isso aqui também é uma ordem que eu sugiro que vocês façam, né? Quem ainda não fez, ou quem já fez, vai, enfim. Né? Quando for fazer isso de novo, façam os símbolos primeiro, porque isso aqui é básico. Depois a gente faz as cotas. Então, as cotas, ó, aqui eu vou ter um pouquinho mais de informações. Como é que a gente raciocina? Né? Eu gosto de pegar sempre assim, do perímetro da fachada, o que eu posso indicar das dimensões dos ambientes. Então aqui, ó, essas cotas eu estou pegando a espessura aqui da parede e estou pegando toda essa medida até aqui. Ó. Aí eu faço uma total, porque aqui também vai ser aquele ponto de inflexão, né? O ponto mais baixo do telhado vai estar nesse alinhamento. Então tem uma definição volumétrica que é importante aqui. Ó. E aí eu continuo. Aí aqui eu estou pegando o comprimento da rampa, esses 700, depois a largura da garagem, a espessura. Então, a cota mais interna é mais detalhada, né? Eu pego mais elementos intermediários, e aí eu posso ir fazendo outras linhas de cota. Eu sempre começo com uma mais detalhada, e a mais externa é uma cota mais geral. Então, aqui eu tenho uma cota mais geral do desenho. Aí eu vou fazendo na horizontal. Ó. Com essa primeira linha de cota, eu peguei essa dimensão desse ambiente, a rampa e a garagem. Mas eu ainda não tenho essa medida. Ó. Ainda não tenho a medida aqui da largura da sala, sem esse corredor. Não tenho a largura da cozinha, não tenho a largura do vazio.
Nada disso foi cotado na primeira, então vou fazer uma outra linha de cotas aqui por dentro, que aí eu vou pegar ó, a espessura aqui da parede, né, da esquadria, a largura da sala, espessura da parede, largura da cozinha. Aí aqui, como já tem a escada, eu já passei aqui, ó, deixa eu aproximar um pouquinho. Esse 6 é a distância que o primeiro degrau está aqui da referência da planta, só para dar uma posição dele. E depois, ó, o comprimento da escada, do lance, eu vou marcar ele total aqui. Então, como é que eu faço essa cota? Vou fazer uma cota normal, depois eu dou 2 cliques no número. Eu poderia pegar esse número aqui, ó, dar 2 cliques, vai, e aí ele abre para editar. Eu posso colocar aqui o texto que eu quiser. Aí eu escreveria aqui, né, 8 vezes 28, que é o tamanho do piso. Estou fazendo o que eu fiz aqui, ó. E aí você consegue editar isso, né? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu estou indicando que tem 8 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um deles tem 28, o total vai dar 224. Então, com uma cota aqui, eu marco essas informações todas, já que isso é igual, né? Sempre tem um elemento que é com mesma medida, ritmado, assim, você pode fazer dessa forma. Aí aqui eu pego a largura do patamar e a posição da parede. E continuo com a linha de cota para pegar aqui, né, os outros ambientes, a garagem, enfim. Às vezes vai repetindo, né? Tem linhas de cota, a gente sempre dá sequência na linha de cota, então tem hora que vai repetir algumas medidas para a gente poder ter isso sequencial. E aí sempre que tem uma cota dentro da parede, né, esse 25 ficaria aqui dentro, ó, aí eu movo ela para o lado para desembolar, né? Eu fiz isso com todas. Ó. Aí depois vou continuando. Quais ambientes que eu ainda preciso pegar as larguras? Preciso pegar a largura desse corredor, do banheiro, desse outro corredorzinho aqui. Então eu estou fazendo essa outra linha de cotas aqui para poder pegar essas medidas dos ambientes. E aí vou passando, ó, 20 mais 2,10. Estou ignorando esse dentezinho, ó, eu quero saber essa largura do ambiente aqui, ó. Então, estou ignorando esse dente, estou pegando a medida aqui das paredes. Esse 2,85 é a largura do banheiro, 1,10 é essa circulação. Aí aqui, ó, eu estou dentro da cozinha, mas eu estou pegando estas medidas aqui, ó. Enfim, dá uma picada aí. E aqui eu estou marcando a posição do outro lance da escada, já que eu estou passando nesse ponto, vamos indicar aqui. E assim vai. Aí você vai pegando elementos importantes. Eu estou pegando o corredor e a largura do banheiro. Aqui na outra cota eu já tinha pegado a largura do quarto. E aí vai até o final. Então assim você vai passando os elementos horizontais. Ó. Aqui eu peguei uma linha de cotas para pegar esses elementos externos, né, a escada externa. E as medidas dos quartos estão aqui, ó. Fiz isso na horizontal, vou fazer a mesma coisa na vertical. Vou pegando aqui, ó, uma linha de cotas, pegando a parede, e aí esse comprimento total. Então, estão essas cotas aqui. Depois eu vou pegar uma outra linha para cotar os quartos, né, o quarto, o banheiro e a largura da sala. Então, eu vou fazendo esta linha de cota na vertical e vou passando linhas aí onde precisar. Então é bom dar parar, olhar para o desenho e ver o que precisa cotar, né? É bom desligar alguns layers para ficar mais claro, né? Então desliguei layer de layout imobiliário. Então concentrem nisso aqui, ó. Largura e profundidade do ambiente, as cotas totais, né, que podem estar nos perímetros da casa, igual mostrei. E aqui, ó, largura e comprimento da escada.
e a dimensão dos pisos, que é o que eu mostrei aqui nesse miolinho aqui, ó. Então, são as cotas básicas mais importantes que a gente precisa indicar. Eu acho que aqui está até muito detalhado. Eu estou mostrando aqui, né, o ideal. Não sei se vocês vão chegar nesse ponto, nem tem expectativa de que vocês façam tão detalhado, tão certinho, tão bonitinho, mas eu preciso passar a referência de como deve ser. Então, façam o melhor que vocês podem, tenham esse raciocínio em mente, né? Não cotar detalhe demais. Eu ia mostrar, imprimir, acabei não conseguindo imprimir. Posso ver se eu mando um PDF. Posso fazer isso. Então tá, aí nas verticais é a mesma lógica, né? Vou passando aqui, ó, cotando os quartos, tal, né? A medida da largura aqui, tudo mais. Vou passando, vendo o que eu estou cotando, vendo o que é importante, ó, cotando aqui largura desse corredor de fora. Enfim. Cota de raio aqui, ó, tem um elemento de raio. Isso aqui é bom mostrar, ó. Sempre que você tem um elemento curvo, tem as cotas de raio aqui também, ó. Deixa eu pôr no layer. Bom, elas já estão feitas. Vai estar aqui, tem que escolher a escala da cota, né? O estilo linear 75. Escolhe um layer. E aí vai estar aqui, né, em Annotate, você vai ter aqui das opções, você tem a cota de raio. Então, a cota de raio, basta clicar numa linha, num arco qualquer, que ele vai fazer a linha de cota. Aqui está duplicado, já tinha, só para mostrar como faz. Cota de raio, está aqui. É só clicar no arco que ele faz a cota e dá um outro clique para posicionar. Então, de cotas, eu acho que é isso. E aqui as informações de texto. Então, o mais essencial de tudo é indicar o que é cada ambiente. Parece óbvio, mas não é. Vocês têm que mostrar com um texto, ou dependendo da escala do desenho, se ficar muita coisa, às vezes tem que fazer uma planta mais reduzida, cria uma legenda com número e bota uma legenda, mas a gente precisa identificar todos os ambientes do projeto. Então, eu estou indicando aqui, ó, varanda, quarto, escritório, circulação, banheiro. Esses textos de nome de cômodo são na régua 100. Esse estilo de texto não tinha na base que eu passei para vocês. Então, vamos fazer um estilo de texto? Para criar, ó, o estilo de texto da régua 75, na escala 1 para 75, tanto da régua 100, que é os nomes dos cômodos, quanto a régua 60, que eu usei aqui para guarda-corpo e para os números dos degraus, que vai ficar um pouquinho mais embolado, então estou usando a régua 60. Essas não tinha, então edição de estilo de texto dá para mostrar aqui rapidamente que é mais tranquilo. Então tem essa setinha aqui, ó. Vocês vão ter que criar isso. Então eu posso pegar um próximo aqui, ó. Régua 80, 50. Eu vou criar um novo. Aí ele vai me pedir para eu dar o nome. Eu vou fazer um que já está pronto, então eu vou chamar aqui de R80 75 2. Vocês podem chamar só assim, ó. Régua 80 75. Só como eu estou mostrando de novo. Ok. Então, ó, se... Na verdade, eu queria fazer da régua 100, né? Estou fazendo do estilo errado. Eu queria fazer da régua 100. Régua 100, então dá a mesma coisa. Vou dar um novo. Régua 100, 75. E aí a gente pode fazer um raciocínio de escala aqui, ó. O texto na escala 1 para 50 é menor do que o texto na escala 1 para 75. Então, qual que seria essa proporção aqui, ó? Fazendo a calculadora aqui, ó.
Se na escala 1/50 é 12,5, eu vou multiplicar 12,5 por 75 e dividir por 50, que eu vou ter a altura que eu preciso, né, proporcional aí. É uma proporção, regra de 3, simples, para poder achar essa altura aqui, já que eu tenho uma de referência, né? Então, 18,75 seria a altura que eu colocaria o texto aqui, ó. Lembrando que isso é o texto que vai aparecer no model aqui, né? No espaço de desenho, essa tela preta do CAD. Na hora de imprimir, isso tudo vai sair do mesmo tamanho, qualquer das escalas, né? Dependendo da escala de impressão. Então, fiz aqui da régua 100, apply. Tem que usar ponto aqui, não posso usar vírgula. Aí ele aceitou. E vou fazer a mesma coisa para a régua 60. Pego aqui régua 60, 50, que já tem, e vou fazer a mesma coisa. Ó. Esse aqui fica mais fácil o número, ó. Vai dar 12 isso aqui. 75 dividido por 50 é 1,5 vezes o 8, vai dar 12. Fiz de outra forma aqui a regra de 3, mas é a mesma coisa. A régua 60. A régua 60 é um texto menorzinho. A régua 100 é o texto que ele vai ter no papel 2,5 milímetros. Então, coisas mais importantes, como os nomes dos cômodos, a gente põe na régua 100. É um texto maior. A régua 80 é para textos em geral, né? Então, eu poderia fazer isso aqui tudo na régua 80. A régua 60 eu uso quando às vezes começa a ter informação demais, é tipo o tamanho mínimo de texto aceitável aí, né? Então esse texto vai ficar com 1,5 milímetro no papel impresso. Então se eu tenho um texto aqui que está num estilo diferente, como é que eu posso mudar? Né? Aí um macete também de gerenciamento de layers, ó. Né? Provavelmente vocês fizeram já alguns textos e não estava nesse estilo correto. Então, como é que você faz isso? Tem um recurso aqui, ó, de isolar os layers. Aí você pode isolar os layers de texto. E aí você pode pegar mais facilmente os textos que você quer, seleciona e muda o estilo aqui, ó. Então, se eu simular aqui, ó, se eu quisesse passar esse texto para a escala 1/50, eu pegaria ele aqui e mudaria o estilo, pegaria o estilo aqui da régua 100, 50. Aí ele vai mudar de tamanho. Undo, redo. Fazer, desfazer. Ele estava assim, ficou assim. Então isso para mudar o estilo, né? Se vocês estiverem com um estilo diferente aí, como não tinha ainda para a régua 75, para a escala 1/75, vocês podem mudar isso aí. Pode fazer um também e dar Match Properties. Eu posso aplicar a propriedade desse daqui, por exemplo, nesse outro. Ó, como é que fica maior o texto. Então, observem aí as escalas, né? Ou Match Properties para ficar menorzinho. Então, eu pego um que está na escala que eu já sei que está certa, e aí aplico para o outro. Então, eu estou isolando os layers só para eu poder visualizar os elementos que eu quero mudar aqui de escala. Depois volto em Unisolate. E ele desfaz o isolamento dos layers. Então, aqui a gente tem nomes de cômodos. Aí aqui, ó, altura de bancada. É sempre bom indicar. Altura de guarda-corpo. Então, são elementos fixos que a gente vê na planta e que é bom indicar alturas. Guarda-corpo e corrimão. Aqui as indicações de projeções, ó, projeção da cobertura, projeção do vazio que tem na cobertura. Isso eu estou fazendo tudo na régua 60, porque aqui fica bem embolado, né? Na hora que a gente for ver isso tudo junto, vai ficar assim, ó. Uma montoeira de informação aí bem próximo. Então aí tem que
né, ter uma organização aí do desenho para isso ficar certinho. Estou isolando aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, estou indicando aqui, ó, a altura de guarda-corpo, desse guarda-corpo aqui, né, porque aqui tem um buraco. Aqui, indicação da projeção da cobertura. Esse está na régua 80 mesmo. Aqui dá, ó, régua 80, 75. Indicação dessas muretas. Aqui eu estou adaptando o projeto, estou botando 40 centímetros para ficar como se fosse um banco, né? Pode sentar aqui, ó. 40 centímetros é mais ou menos a altura de um banco. E aí, né, muretas. Então, elementos que a gente pode ter que ter uma referência de altura aqui, ó. Projeção da cobertura. Aqui não tem linha tracejada, mas mesmo na linha contínua, que é a linha do piso, que coincide, eu indico que a projeção da cobertura está passando por aqui também, ó. O telhado vem até aqui. Guarda-corpo, né, o sentido de subida da rampa. Então, a exceção dos nomes dos cômodos, que é na régua 100, todos os outros textos, em princípio, na régua 80, se ficar muita informação, pode ser na régua 60. Eu acabei, na escala 1:75, acaba ficando muita coisa na régua 60, porque vai dar uma embolada mesmo. E aqui, numeração dos degraus. Querem ver um negócio legal de numerar degraus? Ó? Vou apagar aqui e vou fazer de novo. Para a gente ganhar um tempinho. Se eu apagar todos aqui, ó, vou fazer o primeiro texto. Vou copiar. Então, eu pego um ponto inicial de referência e vou só replicando ele aqui, ó. Aí vou até depois do patamar. O patamar também numero. Depois eu pego de novo com o copy. Aí vou trazer até aqui. E vou de novo copiar. Tem que fazer sempre que a escada aparece. Às vezes você vai ver um pedaço da escada. Então, se for um pedaço da escada, você tem que saber que degrau que é aquele. Qual o degrau da sequência que é aquele. Então, aqui eu pus um monte de número 1. Aí tem o CAD, tem essa ferramenta aqui, ó, que é do Express Tools. Ele tem um Auto Number. Automatic Text Numbering. Então, ele vai numerar automático. Então, eu vou clicar nessa ferramenta e vou selecionar. Está ficando azul também a seleção, quase não dá para ver. Estou clicando texto por texto na sequência que eu quero numerar. Então, estou selecionando objeto por objeto. Aí aqui tem que ser um por um mesmo. Depois eu dou um Enter. Peguei todos. Ok, terminei a seleção. Eu dou Enter. Ele vai me perguntar aqui, ó. Qual que vai ser a ordem de seleção? Eu vou pegar pela Select Order, a ordem que eu selecionei. Depois ele vai me perguntar aqui, ó, qual que é o número inicial, starting number, e qual que é o incremento. Quanto que eu vou adicionar ao número inicial? Pode ter outras situações. Você vai precisar começar num número diferente de 1 e vai ter que acrescentar 3 em 3, enfim. No nosso caso aqui vai ser o número inicial 1 e a cada próximo texto ele vai adicionar 1 também. E aí, Enter. E aí eu vou escolher se eu vou fazer isso como um prefixo ou se eu vou overwrite. Overwrite é sobrescrever. É o que a gente quer aqui, ó. Overwrite. Ele sobrescreve e aí ele faz a numeração toda bonitinha já. Então, aqui os textos. E aí, depois, tudo junto, fica desse jeito. Então, aqui, ó, essa planta com um monte de informações assim, começa a ficar ruim de enxergar o layout também. Então, eu vou mostrar no próximo videozinho
né? Aqui eu estou com todos os layers ligados, então é o desenho final, exceto o mobiliário e esse Ashura Piso Layout. Eu separei o layer aqui para poder congelar as achuras de piso. Se eu ligar todos os layers aqui, ó, vai estar tudo junto e misturado. Não está, eu apaguei. Era para estar, mas não está. Ah, não, está aqui embaixo. Aqui está tudo junto e misturado. Aí começa a embolar, tá vendo? Fica cota em cima de mobiliário. Começa a embolar demais as informações, então dá para separar isso só nos layers. Então dá para fazer uma planta com a simbologia e as anotações completas e uma outra planta com o layout. Aí não vai ser exatamente assim. Eu vou mostrar no outro vídeo como é que vai ficar essa divisão de plantas. Então é isso.